ainda mais forte ao meu coração. Sabe, eu aprendi com um homem de Deus, que os nossos pastores, né, mas um homem de Deus também específico, que ele diz que Deus tem uma palavra para a igreja. Deus tem uma palavra. Deus tem uma palavra para você, você crê nisso? Você veio aqui para receber uma palavra do Senhor, para ser edificado. E eu estive orando e falei, Senhor, eu quero ser esse pastor. Não quero ser um pastor monótono, não quero ser um pastor religioso, mas eu quero transmitir a palavra do seu evangelho com vida, com unção. Quero que cada vez que estiver disposto a anunciar o evangelho, que de fato haja uma unção específica. Por isso eu quero dizer, estive orando por você, por este culto essa semana. O Senhor vai falar o seu coração nesta noite, amém? Eu queria abrir o texto em Mateus, capítulo 24, versos 37. E aí eu estive orando ao Senhor, enquanto a gente abre o texto, Mateus 24, 37. E o Senhor me mostrou algo interessante nesse texto. Vamos ler o texto. Mateus 24, 37 até o 39. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, se você quer saber como, nós vamos continuar lendo o texto. Como será a vinda do Senhor Jesus? O Senhor está deixando claro aqui uma chave. Os dias de Noé vão preceder a vinda do Filho do Homem. Então você precisa saber como foi nos dias de Noé. E aí o Senhor vai continuar dizendo aqui, verso 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quantos podem dizer amém? E lendo esse texto que o Senhor trouxe ao meu coração, há um trecho que eu quero aqui marcar, que já é no último versículo, verso 39, que diz, e não perceberam. E aí o Senhor me disse que nós vivemos num tempo de uma geração distraída. Um tempo de muitas distrações. Um tempo de muito entretenimento. Um tempo onde as pessoas, elas querem a bênção, mas não querem o abençoador. O tempo em que ela se distrai com a bênção, ela se distrai com aquilo que Deus deu para ela, aquilo que ela orou ao Senhor, e ela se distrai. Ou se distrai com outras coisas do mundo. Mas a Bíblia diz que o tempo do Senhor, ele vai ser como o tempo de Noé, e como foi no tempo de Noé, eles estavam vivendo rotineiramente a vida e não perceberam. E aí o texto da nossa mensagem é, não se distraia. Porque assim como foi no dia de Noé, não acreditavam na mensagem de Noé. O dilúvio veio. E eles acabaram ficando para trás. E aí a Bíblia diz, não perceberam. Então esse versículo gritou no meu coração. Não houve percepção. A Bíblia fala que há sinais. Se você pega Mateus 25, os discípulos estão perguntando ao Senhor, quando acontecerão essas coisas? O Senhor não data, porque ele diz, não haverá dia nem hora, mas haverão sinais. Se você consegue perceber o tempo, e não consegue perceber o tempo espiritual, é porque você precisa amadurecer. Ontem à noite, eu sei que não é uma época em que costuma chover muito, mas ontem à noite começou a ventar, tinha roupa no varal, olhei para cima, falei, vai chover. Fui
Terminei de fazer o que tinha que fazer. Falei com a pastora, falei, ó, vou tirar a roupa do varal porque vai chover. Ela falou, vai chover mesmo? Falei, vai chover. Fui, peguei as roupas, tirei. Quando eu tirei, começou a chover. E aí, o Espírito Santo falou, isso é discernimento. Tem pessoas que estão distraídas, não conseguem perceber o Senhor, não conseguem perceber os tempos, elas conseguem perceber a meteorologia, elas conseguem olhar um horóscopo, elas conseguem fazer uma aposta se o Brasil vai ganhar ou não, mas elas não conseguem discernir a vontade de Deus para a vida delas, não conseguem discernir que elas estão saindo fora do propósito de Deus, não conseguem discernir que aqui é o lugar onde ela tem que estar, que ela precisa ter comunhão com a igreja, senão ela vai se desviar, que ela precisa se alimentar, senão ela vai ficar raquítica espiritualmente, que ela precisa orar, ela precisa jejuar, ela precisa se consagrar ao Senhor. Mas elas são boas em discernir o final do filme, elas são boas em discernir o que o protagonista vai fazer, elas são boas em discernir quem é o malvado da história, elas são boas em muitas coisas, mas elas pecam por não discernir os tempos do Senhor. Por isso, eu te digo hoje, não se distraia, porque já está escrito, o Senhor diz que os últimos dias serão esses dias, e que as pessoas estarão distraídas com as coisas. Um dia, havia uma casa muito grande, uma família que morava numa casa muito grande, e todos saíram para trabalhar, mas apenas um permaneceu na casa. E esse um que permaneceu estava em um dos cômodos dormindo. E de repente, deu um curto. E começou a pegar fogo a casa. E o fogo começou a se alastrar pela casa. Uma casa grande, bonita. E alastrou. Ele estava dormindo. E a vizinha que estava, obviamente, na área dela, sentiu o cheiro. Cheiro de queimado. Começou a procurar. E viu fumaça. Falou, está pegando fogo. E foi, correu até a porta, tocou a campainha, bateu palma, gritou. E ninguém saiu. E aí ela se lembrou de um contato de um parente que havia saído para trabalhar. Ligou e falou, olha, eu acho que a sua casa está pegando fogo. Ele falou, não, mas tem alguém lá dentro. Falou, mas ninguém saiu. Ele correu para casa, abriu a porta, o fogo já havia se alastrado. Ele foi até o cômodo, o parente dele estava lá, dormindo. Falou, acorda, a casa está pegando fogo. Falei, o quê? Fogo? Ah, tudo pegando fogo, vamos embora. Chamou o bombeiro, apagou, mas de uma casa com lembranças, uma casa com bens, tudo foi colocado, consumido pelo fogo, porque alguém que estava lá não soube discernir, não soube sentir o cheiro da fumaça, não soube perceber, estava distraído, porque talvez na noite anterior ele gostava de dormir muito tarde, de assistir coisas, e pegou no sono, se cansou e acordou tarde, que não percebeu que o fogo estava pegando sobre a casa dele. Mas foi muito tarde. Até hoje essa casa está à venda, não se acha comprador. Porque alguém distraído não percebeu o fogo que estava consumindo a casa. Mas alguém de fora sentiu que algo não estava certo e viu. Veja, por causa da distração com coisas, ele perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu bens, perdeu lembranças. Aqueles homens que estavam com Noé, quando Noé estava ali na arca, fazendo a arca e dizendo, olha, vai cair o dilúvio. Deus falou que vai derramar uma chuva do céu. As pessoas estavam distraídas, falaram, não, o que é isso? Eu não tenho tempo para isso. Você é louco. Nunca choveu. Está construindo algo que está fora da sua capacidade. Mas as pessoas estavam distraídas. Jesus falou, elas estavam distraídas com o quê? Elas comiam, elas bebiam, elas se davam em casamento, elas tinham N coisas, mas elas não tinham tempo para Deus.
Elas não tinham tempo para ouvir a mensagem, elas não deram crédito ao mensageiro, elas não acreditaram que aquela palavra era a verdade atual naquele momento. Mas eles não perceberam, a chuva começou a cair. E quando eles perceberam, já era tarde. Estavam mortos e afogados. E aí Jesus está dizendo, vigie, vigie, porque não sabeis a hora, o dia e nem a hora. Mas o noivo está às portas para voltar. O noivo está às portas para buscar a sua igreja. E se você for um crente distraído, tudo que você construiu pode ser queimado do fogo. Pode estar comigo. Amém? Então, perceba, amado. Eu quero te convidar a você perceber. Você não é uma pessoa natural, você é espiritual. Você primeiro é um homem espiritual, uma mulher espiritual. Discerne as coisas da sua vida. Olha para as circunstâncias e fala, isso não está correto. Meu casamento não está correto. Minha vida profissional não está correta. A maneira como eu levo as vidas não está correto. Eu preciso discernir o que está acontecendo aqui na minha casa. Não é briga entre eu e minha esposa, mas é o inimigo que está aqui. O que está acontecendo na minha saúde não é Deus que está me atacando, mas é o diabo. Sabe, você foi feito um homem e mulher espiritual. Você nasceu de novo. Você tem o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo hoje vai reafirmar o seu coração as coisas que são da parte de Deus. Não se distraia. Você se distraiu com as crianças passando ali? Foi combinado. Eu falei, passa agora que eu vou... Não se distraia. Porque o momento de distração pode te colocar num lugar que você vai ter muita dificuldade para voltar. Eu sou pastor, eu acompanho as pessoas já há muito tempo, anos, acompanho, e às vezes eu falo assim, não vai dar certo. O irmão não está conseguindo perceber que isso vai levar ele para longe de Cristo. O irmão não está conseguindo perceber que essa... ser uma vida tarefada, que não tem tempo para o Senhor, não tem tempo para isso, para aquilo outro, vai levar ele para Cristo. Ele diz, eu sei que não é a intenção dele, dela, sabe, te desviar. Ninguém tem intenção de desviar. Se alguém tem intenção de desviar, porque não nasceu de novo. Mas o Senhor diz, vigie e ore. Vigie e ore. Não seja um crente distraído. Procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então veja, o que a distração pode causar na sua vida. Alguém que está a serviço do patrão, vai trabalhar, só que ele está distraído com conversa, ele está distraído com o celular, ele está distraído com a Copa do Mundo. O que vai acontecer com ele, essa distração? Possivelmente ele vai ser mandado embora. Mas o que foi que eu fiz? O patrão olhou, viu que ele está muito distraído. O cliente chega, ele não atende. O cliente chega, ele não tem um sorriso no rosto. A demanda chega, ele sempre deixa para trás, porque ele está distraído com alguma outra coisa. Perde um emprego. Mas há outras pessoas que elas perdem a vida. A vida passa diante dos olhos dela. Você já ouviu aquelas pessoas que dizem assim, nossa, mas como fulano cresceu rápido? Nem percebi. Por quê? Estavam distraídas, talvez, fazendo outras coisas. Trabalhando, estudando, vivendo uma vida fora, curtindo a vida. Há pessoas que elas perdem o tempo com a rede social. Sabe, a rede social, ela foi feita para entretenimento, te distrair. O camarada que trabalhou lá nesse aplicativo, ele falou, foi feito para prender a sua atenção. Tem um algoritmo, tem ali, sabe, programaticamente feito para trazer aquilo que te atrai, aquilo que você gosta. Para quê? Para que você fique distraído com as coisas que estão ao seu redor. Então tem gente que está perdendo de viver a vida porque está distraído com rede social, está distraído com filme, está distraído com outras coisas e está deixando de viver a vida. E aí, pode colocar o fim de muitas coisas.
Sabe, querido, o Senhor te chamou para ter uma vida de conquista, de avanço e não de distrações. O maior, entenda o que eu vou lhe falar, o maior propósito do diabo hoje na sua vida é te distrair da coroa que lhe está reservada. O diabo não pode te levar para o inferno. Tem gente que acha que o diabo está com a senha dele. Ah, hoje chegou sua senha. Não, por favor, não me leve. O diabo não pode fazer isso. A Bíblia fala que Jesus tomou o poder da morte nas suas mãos. Desempregou Satanás do poder da morte que ele tinha. Desempregou. Então o diabo, ele não tem poder sobre a sua vida. Mas ele pode te deixar distraído com algo belo aos olhos. Você está aqui comigo, amém? Diante de Eva, Eva nunca olhou para o fruto como ela olhou depois que Satanás mostrou para ela. Até então era uma direção, não coma do fruto. Mas quando é que ela achou desejável? Quando que brilhou os olhos dela? Quando a serpente vem, astutamente, Eva distraída, talvez ali com as árvores, com os animais, e a serpente vem e diz: como é que Deus falou, Eva? Ah, você sabe, aquela parte passou o pessoal do teatro, não ouviu o que Deus falou. Aí eu me distraí. Ela falou: não é bem assim. Olha para o fruto. Aí Eva olha, e a Bíblia diz: ela viu beleza no fruto. Foi destacado. Destacou-se. Até então não tinha nada falando, mas quando a serpente veio e falou: olha, veja, ela viu. Para quê? Para que se distraísse da verdade de Deus sobre a vida dela. O diabo usa pessoas, usa circunstâncias, usa relacionamentos. Quantos jovens eu já acompanhei em Cuiabá que animado, chegou na vida da igreja, mas começou um relacionamento, se distraiu, se desviou. Contra outros irmãos empreendedores, oraram a Deus: pastor, eu quero, ora para mim para que eu tenha um carro. Ah, porque quando tiver um carro eu vou levar todos os irmãos da célula para o culto. Não vai ter tempo ruim, pastor. Eu vou levar para o culto, vou levar para a célula. E o irmãozinho, Deus abençoa com o carro, ele pega o carro. Fulano, cadê você? Ah, estou sem tempo. Estou trabalhando muito agora aqui com o carro. Ou estou curtindo. Distrações. O fruto que Deus tinha, o fruto da vida, para você desfrutar e você ter prazer, o diabo te distraiu com outro fruto. E se perdeu da verdade de Deus. Deus tem uma verdade para você. Você crê nisso? E ela é boa, perfeita e agradável. Você crê nisso? Mas o diabo vai querer te mostrar um outro lado, um outro fruto, para te distrair do melhor de Deus. E aquilo que era para ser bom, perfeito e agradável, vai se tornar um problema na sua vida. Ah, como eu já vi isso. Aquilo que parecia ser solução, se torna um problema na vida do crente. Mas não é de Deus, pastor. Era. Mas se tornou distração na sua vida. Então veja, querido, não se distraia. Porque os tempos são curtos, os tempos são outros. O Senhor está às portas. Não tenho medo de falar isso, o Senhor está às portas de vir. Ah, mas eu ouvi falar para isso. Se distraia. Se distraia. E quando você menos esperar, o noivo vem. Por isso, a noiva, ela tem que estar vigilante. A noiva, ela precisa estar percebida. Amado, eu vou lhe falar. Eu me converti, tive muitas lutas. Tem até hoje como você. Tem coisas que até hoje tentam me distrair daquilo que é de Deus. Pregando para você, eu prego para mim também. Mas eu tinha muitos problemas. Mas eu tinha discernimento. Não porque eu tinha, porque eu pedi a Deus. Eu falei: não quero ser um crente desleixado. Já que é para servir o Senhor, já que Ele se entregou por mim, então eu quero me entregar para Ele. Eu falei: Senhor, me dá discernimento.
Não me deixa entrar em negócio que não é do Senhor. Não me deixa, viver de maneira que não te agrada, de maneira que vai me deixar distraído. Falei, Senhor, também não me deixa me relacionar com uma mulher que não for do seu propósito. Eu não quero me distrair com essas coisas. Orei a Deus, porque eu sabia que essas coisas facilmente vão me distrair, facilmente vão me tirar do foco. Eu sabia que Deus tinha um chamado para mim. E eu pensei, quando ia iniciar a turma especial em Cuiabá, meu pastor me ligou, falou, olha, eu tenho um chamado, falou para mim, chegou a sua oportunidade, você quer? Eu falei, eu acho que eu quero. Mas o caminho é esse. Você vai ter que deixar tudo para você servir o Senhor. Eu falei, você me dá uma semana para orar? Porque eu estava distraído com as coisas. Qual que era a minha distração naquela época? O emprego dos sonhos. Estagiário ia ser promovido. Estava no quarto semestre da faculdade, coisas que muitos não conseguiam alcançar, mas eu fui contemplado com emprego numa empresa renomada. Eu falei, Senhor, eu te pedi para trabalhar aqui. Olha lá, minha chefe falou que vai me contratar. O estagiário vai deixar de ser estagiário, vai se tornar agora um profissional no mercado de trabalho, vai poder aprender desde o início. O Senhor falou para mim, por que você está distraído? Você sabe qual que é a minha vontade? Eu falei, eu sei. É pior que eu sei qual que é a sua vontade para mim. Mas isso eu vou por esse caminho aqui. É de Deus também. Ele falou, é de Deus. Mas qual que é a minha vontade para você? Eu falei, é mesmo. Eu sei qual que é a sua vontade. Eu não vou me distrair. Eu vou pegar o caminho, como um cego, botar a mão no olho e vou seguir em frente. Não vou olhar para trás. E hoje eu colho frutos. Hoje eu tenho discernimento. Hoje eu tenho discernimento, tive discernimento, você cresce em discernimento de saber, isso aqui me leva para Deus, isso aqui não me leva, essa pessoa me leva para Deus, essa pessoa não me leva, está perto desse fulano, eu vou ter mais comunhão, esse outro irmão aqui não vou ter mais tempo com a igreja, com os irmãos, vai me levar mais para Deus, mas ter mais tempo com os amigos do mundo, não vai me levar para Deus. É discernimento espiritual, amado. Não tem muito dificuldade de perceber isso. Sabe, se tem uma coisa que talvez a maioria aqui pode se distrair, trabalho. Dinheiro. Inclusive o vosso pastor. Distrai qualquer um. Mas você precisa ter discernimento. Às vezes, você vai trabalhar tanto, que nem tempo para você descansar você vai ter. De que vale ganhar o mundo, perder a sua alma? De que vale ganhar o mundo e perder o reino? De que vale ser bem sucedido e estar distraído com as coisas de cá e de repente Jesus voltar e você falar, ai Senhor, achei que ia dar tempo. Choro e ranger de dente. Porque perdeu a oportunidade. Mas deixa eu avançar um pouco mais no ponto que eu quero chegar aqui. Existem N motivos que um cristão pode se distrair. Primeiro, três motivos, mas hoje eu vou falar um só. Ensino errado. Segundo, falta de tempo para Deus. Terceiro, problemas com relacionamento. 3 coisas que podem te distrair do centro da vontade de Deus. Ensino errado, falta de tempo com Deus e relacionamentos. 3 coisas. Mas hoje eu vou te falar só do ensino. Só do ensino. Esses dias atrás, uma pessoa chegou, não diretamente, mas pela rede social, pela mensagem, falou, quero informar que eu estou me desligando do ministério. Falei, pergunta por quê? Algo que eu possa fazer? Algo que eu fiz de errado? Algo que alguém fez? A pessoa tem alguns motivos, mas o que ficou claro foi, eu não fui edificado pela doutrina da igreja. Eu falei, então é um negócio sério.
Porque se tem algo que você precisa escolher para congregar ou não, é a doutrina. Se você vai congregar com saia, com short, com bermuda, com boné, com chinelo, isso não te tira da vontade de Deus. Mas você sentar para ouvir uma mensagem, aquela mensagem não ser a doutrina do Senhor, aí de fato é um grande problema, porque isso coloca em risco a sua vida inteira. Eu falei doutrina, porque eu não me senti edificado pela mensagem. Eu pensei comigo, falei, glória a Deus, estou no caminho de Paulo, estamos no caminho do Senhor, porque eles não se agradaram do Senhor, não se agradaram da mensagem de Paulo, não se agradaram da mensagem de Cristo, disseram que era herege, que aquilo ali não fazia sentido. Eu falei, glória a Deus, Senhor, eu quero ser encontrado. Não a grande maioria. Eu quero que a grande maioria fale glória a Deus por isso, porque eu estou sendo abençoado nessa igreja, tem me gerado vida, eu tenho se transformado naquilo que o Senhor quer, o Senhor tem me colocado no caminho correto. Isso que eu quero ouvir. Obrigado pelo amém, Gabriel. Aleluia. Amém. Ensino. Existem muitas igrejas que elas ensinam corretamente. Não só nós. Mas existem muitas outras que o centro da mensagem vai ser você. A sua performance. Examine a si mesmo. Se você é capaz ou não de chegar até Deus. A sua vida está assim porque algo você fez? Vai, Jó, fala logo, qual é o seu pecado? Porque a vida que você está passando, os problemas que você passa, é porque de certo há algo de errado em você. Sabe, talvez não literalmente, algumas pregam literalmente, chamam os outros de pecadores, fala para os outros que tem que se assentar não sei na onde, aqui, não tem comunhão com fulano, ciclano, não vou jogar isso. Mas ensinos, e tem gente que ama isso. E tem gente que acha que Deus está naquilo. Deus colocou em Cristo todo o juízo para que não recaísse sobre você. Para que a posição de Cristo hoje seja dada gratuitamente para você. Não porque você merece, mas porque Ele é um Deus bom, amoroso e justo, e todo juízo se cumpriu em Cristo Jesus, e Ele diz, quem tem sede, venha e beba de graça, da água da vida. E aí tem gente que olha e fala, não é possível, esse evangelho de graça. Mas veja, querido, você sabe que no meio das conversas erradas, no meio daqueles que estão com o coração errados, é que se mostram quem é de verdade? Porque se alguém chega para você e fala assim, fulano de tal, não gosto de fulano de tal. E se você é uma pessoa de luz, chegou a hora de você brilhar. Chegou a hora de você mostrar o que está no seu coração. Mas se alguém vem e fala para você de outra pessoa, de maneira que ela, sabe, denegrinha outra pessoa, e você concorda, você só mostra de que lado você está. Sabe, Paulo fala algo. Paulo diz, podem falar 1001 coisas de mim, mas do evangelho de Cristo Jesus, quem vai contra o evangelho, contra a sã doutrina, vai receber a paga de Cristo Jesus. Então, a doutrina, querido, a doutrina errada, o conceito errado, a fé errada, pode causar crente distraído. O que essa pessoa estava querendo dizer para mim? Eu quero que você pregue outra coisa. Todo domingo é a mesma coisa, graça, superabundante graça. Mas isso é bíblico. Onde o pecado chegou, a graça superabundou. Qual é a outra mensagem que nós vamos pregar? Porque a mensagem do evangelho é poderosa para salvar o que está perdido. A mensagem que nós pregamos, a doutrina que nós pregamos, não é de autoria minha ou de igreja, é de autoria do Senhor Jesus.
É a mensagem que há 2000 anos está salvando pessoas e que está trazendo mais pessoas. E a mensagem que vai trazer o reino. Se você estava em dúvida, estava lá escrito em Mateus 24. E esta mensagem, esse evangelho do reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. O porquê que as pessoas não querem ouvir essa mensagem? Porque elas têm medo do fim. Elas têm medo do final. Só que qual que é o problema? Elas estão distraídas. Porque o fim, para você, é bom. Só que o diabo distraiu dizendo, toma cuidado com Deus. Toma cuidado com isso. Esse negócio é sério. Esse negócio de se envolver. Esse negócio de graça. Vai fazer os crentes pecarem. Porque o diabo quer distrair a igreja com entretenimento. Sabe, querido, o evangelho não é entretenimento. Jesus um dia falou, quem não comer do pão e não beber do cálice não tem parte comigo. Uma multidão falou, que difícil é essa palavra que você está pregando. Deixou Jesus. Mas uma outra falou, essa palavra que eu preciso. Essa palavra que tem gerado vida em mim. É o Senhor, comer do Senhor, é que tem gerado vida em mim. Você tem gerado vida no Senhor aqui, amém? Amém. Essa mensagem da doutrina. Sabe, eu vou falar um negócio para você. Nós não vamos mudar a mensagem. Se alguém chegou e falou para você, essa é a igreja que prega a mesma mensagem, essa é a igreja que é de porta larga, vou lhe falar. Nós vamos continuar pregando a mesma mensagem. Amém. Até quando? Até vir o fim, porque está escrito. Aleluia. Eu não tenho compromisso com entretenimento, querido. Eu tenho compromisso com o evangelho. Porque eu sei que aquele que me chamou, eu tenho que considerar a mensagem que ele me entregou. E você também. Então nós não estamos aqui. Eu fiquei pensando, sabe? O que você espera quando você vem num culto? Você quer ouvir o quê? É porque essa pergunta tem que se fazer. Para aquele que acha que a mensagem é repetida. Você quer ouvir o quê? Sobre futebol? Porque tem igreja falando sobre futebol. Você quer ouvir sobre o quê? Sobre pecado? Sobre o quanto miserável você é? Sobre as raças de víboras que existem aí? Quando você vem para o culto, você espera ouvir uma boa notícia. Porque só vem para o culto quem está necessitado. E o necessitado não vem. É como se um doente chegasse para o médico lá e queresse mandar no que o médico tinha que receitar. Mas de novo, doutor, você vai me dar esse remédio? É como se o cidadão não comesse todo dia feijão e arroz. Um dia ele come camarão, outro dia ele come lagosta. Ele nunca repete. Mas na igreja não pode repetir. Querido, nós temos compromisso com o evangelho. E nós temos que estar cada vez mais centrados no que é a verdade do evangelho. Nós não podemos nos desviar do evangelho. Nós não podemos nos distrair com coisas exteriores. Nós não podemos nos distrair daquele que é o autor da nossa fé. O porquê que as virgens nécias, elas não entraram para o reino, porque elas estavam distraídas. Mas o que fez as virgens sábias estar em comunhão com o noivo quando ele voltou? Porque elas estavam vigilantes. O noivo vai voltar. Meu noivo é Cristo. Eu estou esperando. Eu estou aguardando. E sempre pensando no noivo. Sempre pensando no Senhor. Vamos abrir 2 Timóteo capítulo 4, versos 1. Olha o compromisso que você tem que ter com o evangelho. Depois nós temos que ajeitar aquele projetor ali. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino, peço a você com insistência, avance. Que pregue a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não seja oportuna, corrija, repreenda, exorte, com toda aparência e doutrina.
Vamos até o verso 5. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, seja sóbrio em todas estas coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um bom evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Olha só o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Timóteo, pregue a palavra. Pregue hoje. Pregue amanhã. Pregue depois de amanhã. Ah, mas não está sendo, estou sendo importuno, pastor Paulo. Seja importuno pregando o evangelho. Continue. Seja cabalmente. Você foi chamado para esse ministério, Timóteo. O evangelho que nós temos não foi nosso, foi nos dado, foi nos confiado. Então prega dia e noite, porque vai chegar o tempo que vão dizer, eu não gosto dessa doutrina. Eu quero ouvir outra mensagem. Eu não gosto dessa palavra. Eu quero ouvir outra mensagem. Paulo já havia recebido revelação do Espírito Santo que chegaria nesses dias, as pessoas olhariam para a mensagem, para a doutrina, sã doutrina. Vai estudar depois o que é sã doutrina. E vão dizer assim, nós estamos de acordo com essa mensagem. Mas Paulo fala, continua pregando. Seja fiel à palavra que lhe foi concedida. Seja fiel. Eles recusarão. Eu falei, glória a Deus, porque recusaram. Não foi o primeiro que recusou estar aqui, não. Houveram outras pessoas, famílias, falou, não, essa mensagem é bonita, mas parece que ela se repete. Eu falei, é mesmo. Você quer que eu pregue o quê para você? Me fala que eu vou anotar aqui. É o delivery de pregação? Você vem para ser entretido? Porque o que eles querem dizer é, queremos entretenimento, queremos algo novo. Amado, a palavra do Senhor já foi nos dada há muito tempo atrás. Ela se torna nova quando o seu coração ele está sedento pelo Senhor. Mas se eu sou um crente que tem um coração seco, eu vou olhar falando, essa palavra não está boa. Ah, essa palavra aí não me desce a goela. Porque é terra que está inapropriada. A semente foi jogada, caiu sobre a rocha, não tem como germinar sobre a rocha. Foi jogada a semente, caiu no meio dos espinhos, que vão sufocar a semente. A semente tem que cair em terra boa. Qual é a terra boa? Senhor, eu recebo essa palavra. Senhor, essa palavra é vida para mim. Senhor, essa palavra tem me fortificado, me fortalecido. É por ela que eu vivo, Senhor. Então Paulo está instruindo Timóteo, prega Timóteo. Vai chegar o dia que eles não vão querer ouvir essa palavra, mas cumpra o seu trabalho como evangelista. Pastor, o que nós temos que pregar? 1 Coríntios 2:2. Paulo nos instrui. Olha o que Paulo decidiu. 1 Coríntios 2:2. Porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Qual que é o assunto que Paulo quer saber? Paulo chega na igreja de Coríntio, fala só, tem muitos assuntos, mas eu quero só saber um assunto que é o mais importante. Vocês ouviram sobre Cristo crucificado? Sim? Ok. Continue ouvindo. Paulo, ele mostra que o centro da mensagem dele é Cristo crucificado. O centro da mensagem é a graça de Deus em Cristo sendo enviado por nós. Isso transforma vidas. Isso só não salva, mas leva irmãos a reinar com Cristo. Porque se você diz, não, eu sou salvo pela graça, mas aqui, pastor, eu tenho que fazer. Vai até onde você consegue ir, então. Vai até onde você consegue chegar. Vou lhe falar, não vai ser muito longe. Não vai ser muito longe. Por isso eu preciso da graça todo dia. Por isso eu preciso ser renovado na graça todo dia. Porque, tendo eu pregado, não seja eu desqualificado da pregação. Tendo eu anunciado,
não seja eu desqualificado para naquele dia estar diante do Senhor e receber a coroa da vida. Sabe, querido, você pode ser desqualificado se você se distrair, se você perder o foco, se você perder o centro da mensagem. Sabe, quando você vai no circo, qual que é a estratégia do circo? Entretenimento. A estratégia do circo é colocar experiências visuais. A estratégia do circo do palhaço é ele ser visto. O ápice do circo é quando o palhaço chega. Quando você vai assistir um filme, o diretor, ele vai fazer o possível para trazer sua atenção, porque é entretenimento. Ele vai colocar o momento do êxtase, o momento certo, não tão longe do fim, não tão perto do fim, mas ele vai fazer com que você seja entretido por aquilo, né? Qual que é o ápice do filme? É encontrar o autor, né? o protagonista do filme. Agora, qual que é a motivação de ouvir o evangelho? Se o circo é ver o palhaço, se o filme é ver o ator, e a igreja é ver o quê? Cristo. Cristo. Não tem para onde nós olharmos. O centro da igreja é Cristo. O centro da mensagem que nós pregamos é Cristo. O centro da transformação, da salvação, da renovação do reino é Cristo. Por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas nos céus e na terra, amado. Não se distraia com mensagem por aí, com pessoas que dizem, não dê ouvido para essas pessoas que dizem, essa doutrina é errada, essa doutrina vai levar as pessoas a pecar. Não dê ouvidos. Que você se levante e diga, essa doutrina tem salvado vidas, essa doutrina tem me feito renovar minha mentalidade. Amém. Tem me feito vencedor, porque eu era muito derrotado. Quantos estão comigo? Amém. Pessoal do louvor, pode subir aqui, nós vamos finalizar o culto. Então veja, Jesus está dizendo, abre aqui para mim Mateus 17:1, por favor. Jesus está dizendo que naquele último dia, muitos estarão distraídos com um monte de coisa, inclusive com a mensagem equivocada. Mas vamos ler Mateus 17:1, Monte da Transfiguração, diz assim, preste atenção em cada detalhe desse texto. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular em um alto monte. E transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes se apareceram 2 distrações, chamadas Moisés e Elias, falando com eles. E então Pedro disse a Jesus, o principal da festa, Senhor, é bom estarmos aqui, mas vamos fazer 3 tendas. Uma é sua, e vamos colocar em igualdade também Elias e Moisés. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa se envolveu. Dizia uma voz, este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. A ele dai ouvidos. Olha que interessante. Jesus convida os apóstolos para algo particular. Jesus está convidando. Os apóstolos querem estar com Jesus. Os apóstolos querem estar com Cristo. Querem estar com Ele. Jesus é o centro. Mas, também convidado de Jesus, veio Moisés e Elias. Moisés representa a lei. Elias representa todos os profetas. Quantos estão comigo? Amém. São convidados de Jesus também, mas não são o centro. Eles estavam lá. Mas quando Moisés e Elias aparecem, a distração chega. Senhor, vamos pegar a tenda aqui. Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias.
Como é que você coloca Cristo no mesmo patamar que esses camaradas? Como é que você pega o filho e coloca aqui, ó, Elias e Moisés, no mesmo lugar? Você sabe o que você precisa? O pai aparecer na conversa e falar, pera lá, deixa eu falar quem eu tenho prazer aqui. Eu tenho prazer do filho amado. A ele dai ouvidos. Ouça o filho, veja o filho é o centro. Moisés e Elias estão com Deus, mas são conservos seus. Moisés e Elias são cooperadores, mas hoje você, Pedro, Tiago, João, vocês são cooperadores também, mas Cristo é o Filho. Ele tem a preeminência, ele tem o nome sobre todo nome. Então o Pai tem irmãos, às vezes, que está distraído. Eu gosto, pastor, de quando o senhor fala mesmo sobre pecado. Tem que falar na cara dos irmãos. Os irmãos estão pecando muito. Os irmãos estão vivendo uma vida devassa. Pastor, o senhor tem que falar mesmo mais sobre isso. O senhor fica pegando leve, falando coisas boas para a igreja. Eu não quero me distrair falando da lei. Não quero me distrair falando de dons. Eu quero falar daquele que tem a preeminência. Aquele que face a face eu vou me encontrar com ele. Aquele que te salvou, te resgatou. Não foi Moisés, não foi Elias, não foi a lei. Ninguém deu a vida por você, senão o Filho amado. Foi ele que desceu do céu. A lei foi dada por Moisés, mas a graça ela veio. A graça é Deus vindo. Isso fala de intimidade, proximidade. A graça fala de que não há mais véu. O véu foi rasgado de alto a baixo para Deus se encontrar com você. E não se perca as distrações com coisas exteriores. É bom você falar línguas. É bom você ter dons dos espíritos. É bom você estudar o Antigo Testamento. É bom você conhecer a lei do Senhor. Mas você quer ter prazer em Deus? Ouça o Filho. Amém. Veja o Filho, ande com o Filho. A lei ela não pode erguer o pecador. A lei tem que mostrar o padrão. Cumpra exigências. Seja bom. Seja perfeito. Honre pai e mãe. Não mintas. Não adulteras. A lei não pode levantar o que está caído. Mas a graça que desceu do céu estende as mãos ao pecador e fala: filha, eu não te condeno. Vai e não perdes mais. Chega no cego e fala: o que queres que eu te faça? A lei diz: faça você. Seja bom. Busque você. Seja você vencedor. Mas a graça diz: eu nunca, jamais te abandonarei. Eu sou teu Deus. Você será o meu povo. Eis que estarei convosco todos os dias da minha vida. Essa graça que eu vivo, amado. É por essa graça que nós vamos viver. Fique de pé em nome de Jesus. É por esta graça que nós... Você entende que não tem como